Inspire the word. Oi, eu sou a ansiedade. Quer dizer, eu sou eu, mas com uma ansiedade que me acompanha desde sempre. E por sempre, eu tô falando de bilhões de anos, eu estava lá quando tudo começou. E olha, spoiler, eu já estava preocupado naquela época. Lá estava eu, no auge da minha forma, uma célula, sozinha, boiando num caldo quente, sem cérebro, sem contas, sem boleto, mas com uma sensação estranha no ar. E se eu evaporar? E se aquela molécula me atacar? Eu era uma bolha de sabão paranoica. Depois de um tempo, eu virei várias células. Mais companhia, mais complexidade, mais chance de surtar. E se uma célula falhar? E se o grupo der ruim e eu sumir junto? Ali nasceu o famoso confia desconfiando. Virei peixe. Finalmente, mobilidade. Mas junto veio. E se eu for comido? E se eu nadar pro lado errado? Eu sou o inventor do deu ruim. Eu via perigo até na água parada. Um dia, olhei para a terra firme, pensei, bora tentar, pisei, respirei, sobrevivi. Mas minha mente já estava no modo pânico. E se eu sufocar? E se eu for comido aqui também? Ali nasceu o eterno. E se der errado? Ganhei pelos, fiz laços, cuidei da prole, mas com isso, inventei o medo pelos outros. E se meus filhotes morrerem? E se eu não conseguir comida? A ansiedade virou instinto. E o sono, esse nunca mais voltou. Cheguei na versão humano primitivo. Fogueira, caça, tribo. Mas o medo continuava. E se a caça não voltar? E se a fogueira apagar? Ali eu inventei o medo do escuro, do frio e do barulho na mata. Descobri como plantar. Achei que ia relaxar, mas aí veio. E se a colheita falhar? E se o rio secar? Plantei comida e plantei ansiedade junto. Construímos cidades, reinos, templos, mas o medo só crescia. E se invadirem? E se perdermos tudo? A ansiedade virou parte do sistema. E então, ele apareceu, Cristo. Falava de amor, de perdão, de justiça. Ele questionava o sistema, sem medo algum. E eu tremia por dentro. Ele falou isso mesmo, aqui, em público. Ele curava cegos, paralíticos, e eu pensando, e se hoje não funcionar? Ele andou sobre as águas, e eu na margem, volta, volta. E se as águas não segurarem? Ele foi para o deserto, 40 dias, e eu morrendo de medo. E se ele desmaiar? E se alguma fera aparecer? Ele voltou, enfrentou sacerdotes, políticos, soldados, e eu, não, não faz isso, eles vão te prender, vai dar errado. Mas ele foi, calmo, firme, e eu inventei a primeira crise de ansiedade da história, só de assistir a tanta coragem de perto. Vieram as máquinas, as fábricas, vieram novos medos. Hoje, tenho tudo, e mesmo assim, e se der errado? Mas sabe, talvez agora eu possa tentar viver. Nem todo e si precisa virar medo eterno. Eu sobrevivi até aqui. Agora, bora viver.